Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do nosso tema Saúde Emocional e Espiritualidade, uma perspectiva bíblica. Veja como é importante, estamos falando muito sobre o equilíbrio entre a emoção e a vida espiritual, entre a vida espiritual e a emoção. E nesta terceira aula, eu quero convidar você a falar sobre a restauração dos traumas. Nós falamos sobre os traumas na aula de número 2 e agora como restaurarmos-nos dos traumas, tá bom? E eu quero te convidar então a falar um pouco sobre isso, começando com uma pergunta que deixei aqui para que nós pensemos nela. A pergunta é a seguinte: Deus tem uma solução para nos oferecer? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero que nós realmente reflitamos sobre isso. Deus, quando nós falamos de traumas, ele tem solução para nos oferecer? Ou será que é apenas uma questão filosófica? É só uma questão utópica? Porque se nós formos seguir algumas frases ideológicas, filosóficas antigas, a religião é o ópio do povo, não é? E aí, é só um ópio mesmo ou há uma solução para a questão de traumas que nós temos na Bíblia Sagrada, no Evangelho? Deus tem uma solução? Sim, conforme Romanos 8:26, que diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Já pegue isso aí contigo. Ó. Deus tem uma solução para me oferecer no meu trauma? Eu quero que você pense nessa pergunta agora. Pensa no teu trauma, pensa naquilo que você sofreu, naquilo que você tem carregado, seus fantasmas que você tem trazido até hoje. Pense nessa pergunta. Deus tem uma solução? Sim. Romanos 8:26. Olha como começa. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Isso que nos traz fraqueza emocional, fraqueza espiritual. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Olhando para a situação que nós passamos, que estamos vivenciando até hoje, às vezes a gente não tem sabido orar por ela. Orar, como é que eu vou orar? Como é que eu vou interceder por ela? Mas o próprio Espírito intercede por nós, ele ora por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, eu não sei o que falar. Fique tranquilo, porque o Espírito Santo também não está precisando das suas palavras para aquilo que é memória emocional, é reminiscência que está sendo trazida lá do passado. Então, com gemidos inexpressíveis, inexprimíveis, ele vai orar por nós. Ele vai trabalhar naquele momento que nós não temos expressão. E ele sem expressões, as nossas, e ele também não vai, às vezes, expressar como um psicólogo, um terapeuta, ele vai se expressar de maneira diferente. Ele vai, volta no início, nos ajudar na nossa fraqueza. Então, sim, Deus tem uma solução para nos oferecer diante dos nossos traumas. Tá, mas como ele nos ajuda? Ele dá um sentido de assistir. Essa ajuda, essa palavra nos ajudar, dá um sentido de ele vai nos assistir, ele vai nos acompanhar. Ô, Júnior, eu pensei que ele ia fazer assim, sim, salabim, bim, bim, e o problema vai acabar. Não, não vai. Não vai, porque ele precisa que aprendamos alguma coisa com aquilo que nós passamos. Ele vai dar um sentido, aliás, o texto lá dá um sentido de, ele vai ajudar, ele vai assistir, ele está presente, ele vai acompanhar. E é lindo isso, hein? Passo a passo. É um processo de cura, não é uma cura imediata. É um processo de cura. Ele entrará nesta como companheiro que trabalha ao nosso lado, participando de nosso processo de restauração. É isso que significa a palavra nos ajudar nas nossas fraquezas. Está lá, ó, tá no grego isso. Eu peguei do termo grego lá, ó. O termo grego, coloquei em grego ali também, mas transliterei, que é sinantilambanetai. É grande mesmo a palavra, tá? Os gregos têm essas grandes palavras. Sinantilabanetai.
em grego, pegar a outra ponta do peso, a outra ponta da corda. Olha o que ele está falando. Eu não vou carregar para você o trauma, não vou, não vou diluí-lo, desaparecer com ele, aniquilá-lo, mas eu vou pegar a outra ponta do peso. Você não está sozinho nessa. O Espírito Santo, então, quer dizer que esse peso, aí ele fala, é importante porque, na verdade, nós vamos usar isso como aprendizagem para a tua vida. Você vai ser o médico ferido, que é o que melhor trata dos problemas dos demais. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele vai pegar a outra ponta do peso. Ele vai nos ajudar a carregar este peso. E qual a parte que nos cabe nesse processo? Ele segura a corda na ponta de lá e nós na de cá. É um sinergismo aí, é um trabalho em equipe. Ele vai nos auxiliar, vai nos orientar, vai auxiliando o nosso emocional naqueles momentos de angústia também. E uma outra pergunta que nós temos que ter em mente para ter uma resposta plausível é: e o que é exatamente o que temos de fazer nesse processo? Alguns princípios bíblicos gerais eu vou dar para você. Porque não adianta também só falar assim, ah, sei lá, faz suco de laranja, mistura com abacaxi, calma. Existem princípios bíblicos gerais. E fica sossegado aqui que não vai ser papinho de coach, não, tá bom? Ai, 3 passos para a vitória, 5 passos para. Não, não. Princípios bíblicos gerais. Nós vamos para a Bíblia Sagrada para ver qual é o nosso. O Espírito Santo já está garantindo que ele vai fazer a parte dele nesse processo. Ele vai segurar a corda do lado de lá. E agora ele quer, ele exige, biblicamente, que nós seguremos o nosso lado, façamos a nossa parte. É sinergismo. Nós temos que fazer a nossa parte. Em primeiro lugar, encarar o problema. Não tem essa de vamos fugir do problema, não. Chega de fugir do problema. O Espírito Santo quer que nós encaremos o problema. Para de fingir que não teve problema. Parar de fingir que não aconteceu nada. Com sinceridade moral, por mais profundo que o trauma seja, o Espírito Santo entra nas salas escuras da vida com você e pode usar alguém para entrar contigo. Pode usar um conselheiro pastoral, uma conselheira pastoral, um psicólogo, alguém que vai te auxiliar. Ele vai entrar junto com você e pode usar uma pessoa para trabalhar essa área na sua vida. Então, uma coisa que nós temos que parar também é aquele famoso. Ah, eu não gosto de conversar sobre esse assunto. Sobre esse assunto eu não gosto de conversar. Tá, se você fala isso para não ficar conversando com todo mundo sobre o assunto, é uma coisa. Eu também tenho assunto meu que eu não gosto de ficar conversando com todo mundo. Se alguém me perguntar, eu falo, olha, isso aí tá aqui, tá guardado, deixa ele aqui, tô elaborando. Mas agora, se o Espírito Santo de Deus está querendo trabalhar isso na nossa vida, a gente vai ter que abrir esse assunto para alguém importante. E Deus quer usar alguém importante na tua vida para entrar nesse quarto escuro. Não entre sozinho. Às vezes o problema é que você entra sozinho. Entre com alguém de confiança, entre com um bom psicólogo, entre com um bom conselheiro cristão, entre com o Espírito Santo trazer ao consciente e conversar sobre o problema, isso que é encarar o problema com Deus e com alguém. Lembra lá de Jeremias 18? Desce à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro é dar uma olhada ao que aconteceu com o vaso. Mas se eu for lá, eu vou ver que o vaso quebrou, eu vou ver que não deu certo, que foi rua sem saída, que os meus objetivos não foram alcançados, que o trauma foi grave, que o trauma foi grande, mas é só na casa do oleiro, descendo lá para ver como quebrou, onde quebrou, aí eu consigo. Aí dói ver o vaso quebrado, aquele momento da nossa vida que vamos chamar momento do vaso quebrado, mas temos que descer a casa do oleiro. Temos que descer a casa do oleiro. Para com isso. Fugir do problema não tem te ajudado, pode ver. Então, ao contrário, encare o problema. O Espírito Santo está garantindo que ele vai ajudar, ele vai segurar na outra ponta da corda, mas você precisa parar de fugir do problema. Encare o problema. O Espírito Santo já está garantindo que ele vai segurar a outra ponta. Você tem alguém da sua confiança?
Espero que você tenha alguém de muita confiança para que possa te auxiliar a entrar nesse quarto escuro, para que possa te auxiliar a descer na casa do oleiro, seja ele um psicólogo, um profissional na área de psicologia, seja ele um conselheiro pastoral. Existem problemas que só serão solucionados se falarmos. Calou a boca. Às vezes é até o contrário. O problema vai piorando, ele vai enfervescendo. Por isso que lá em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem seus pecados, seus problemas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Adão lá no Éden. Deus já sabia de tudo, mas ele fala: quem foi que mostrou que você estava nu? Conta para mim. Deus é onisciente, mas ele pede para Adão falar. Por quê? Se ele confessa o pecado ali uns aos outros, é para Deus, orar ou receber a palavra de Deus para ser curado. É nesta fala, é neste aconselhamento que vem a cura. Então, em nome de Jesus, para agora de fugir do problema. Entra nessa sala escura. Peça para Deus te mostrar uma pessoa para você falar com ela. Segunda coisa, segunda atitude nossa para segurar do outro lado da corda, aceitar nossa responsabilidade. Quer ver uma coisa que tem destruído vidas? Ah, mas foi porque a culpa é dela, foi porque ela falou, foi porque ele falou, foi porque ele fez. Ok, tudo bem, legal. Mas nós temos que entender que a gente tem que parar de vitimizarmos. Chega de vitimização. Tudo bem, a parte que é o outro, a outra lá é culpado, o grupo é culpado, tudo bem, deixa para lá, não é mais da sua alçada. O que a gente precisa parar é de ter dó de si mesmo, é aceitar a nossa responsabilidade, até mesmo a responsabilidade por termos sido tão tolos. Se você se sente tolo, ah, mas eu fui tolo, fui tola, deixei fazer isso. Para, assuma a responsabilidade. É, fui tolo. Mas também não se jogue no lixo por causa disso. É o que eu tinha para o momento. É. Só que agora eu ganhei experiência. Chega de ser vítima. O vitimismo não leva ninguém à vitória. Mais importante do que aquilo que fizeram conosco é o que faremos daquilo que fizeram conosco. O que que você tem feito disso? Usado como pedra e uma corrente amarrada aos teus pés, dizendo que você não alcança, não vence na vida por causa daquilo? Ó dó, ó céu, ó vida, ó desespero. Óbvio, é óbvio. Ninguém está aqui menosprezando o teu sofrimento, mas também não é você circundando ele, enfeitando ele, jogando confete nele, colocando ele lá numa prateleira como se fosse um troféu, troféu da derrota. Não, chega, chega de vitimização. Assuma a sua responsabilidade. O que você vai fazer com isso agora? O que aconteceu? Vai ficar prostrado, vai ficar aí triste, não vai mais aceitar evoluir, progredir na vida? Apenas abrigar ressentimento e ódio, é isso? Pronto, eu vou guardar, ressentir, vou odiar. Só isso? É a sua cabeça quem está ficando cheia de cortisol. Para sua cabeça, toda vez que você ficar brigando ressentimento e ódio, só lembrando, se vitimizando, para sua cabeça e para sua mente, para o seu subconsciente, você está revivendo aquilo e é como se você estivesse todo o tempo sob esse estresse, sob esse estresse. Você vai se recolher a uma realidade paralela? Vamos dizer esquizofrenia às vezes, esquizofrenos. Você separa a realidade criando uma realidade tua. É uma realidade paralela? Você vai viver numa realidade que você criou agora, a realidade dos pobres coitados que sofreram e que não conseguem mais vencer na vida, e vai ficar ali enquanto está todo mundo vencendo, todo mundo vivendo? Chega. Pergunta: atacar ou fugir? Atacar e fugir, as duas coisas? Não tem como. Ou você ataca ou você foge. E tem gente que entra nas duas. Eu ataca, ninguém mais pode se aproximar. É, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que eu passei, ou então fica fugindo. Prefere nem conversar mais, prefere só ficar ali.
cabisbaixo, vivendo um sem forma e vazio. Como é que estava a terra lá em Gênesis 1, verso 2? E a terra era, ou a terra estava, a terra tornou-se sem forma e vazia. Tohu, bohu, sem forma, vazia no hebraico. Às vezes a gente está vivendo esse caos e assumindo o caos, esquecendo do Deus que transforma caos em ordem. E no primeiro dia disse Deus: haja luz. Então vamos aceitar a nossa responsabilidade, vamos assumir. Parou, chegou, chega de vitimismo. Como é que se forma a nossa personalidade? 20% da nossa personalidade, da formação dela, segundo alguns estudiosos em neurociência, é genética. Já vem na nossa genética o nosso potencial, temperamento, cor do cabelo e outras coisas mais, tá? Mas 80% da nossa personalidade, a formação dela é interativa, ela é modelada por aquilo que nós pensamos, falamos, convivemos com outras pessoas e com o meio de atitudes novas, nossa. Aí 80% da minha personalidade, da tua personalidade é interativa. Nós podemos falar para Deus, ei, eu quero reprogramar os meus neurônios. Mas, Júnior, ficou uma marca na minha vida, uma marca genética. Eu já trouxe isso de família, já trouxe isso de algo que aconteceu. 80%, eu estou falando só de questão física. Imagina esses 80% ainda potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Você nunca conseguirá a cura para seus traumas enquanto não parar de colocar a culpa nos outros e aceitar sua responsabilidade. Não estou aqui dizendo que você tem que tirar a culpa de quem tem culpa. É, ele foi culpado. É, ela foi culpada. Mas tudo bem agora. Passou. Não tem como entrar numa máquina do tempo e desculpar essa pessoa. É culpada. Ué, Júnior, então eu não tenho como desculpar? Não, não tem como desculpar. A culpa é dela. Já não vamos falar sobre desculpar e perdoar, tá? Não tem como desculpar o culpado. Entre nós, Deus não nos desculpou lá na cruz do Calvário. Através de Jesus. Não foi desculpa. A culpa foi nossa. Pergunta básica. Você, seu Morfeus, agora. Viu, senhor Nil, senhora Nil? Pílula azul? Você vai para casa, tá tudo acabado. Continua vivendo seus traumas. Não queira entrar na sala escura. Júnior, não quero. Isso aí que você está falando para mim está sendo difícil entender, está complicado demais. Eu não quero. Vou continuar com essa programação neurolinguística, essa crença limitante que foi colocada em mim através daquele trauma. Pílula azul significa pode parar agora, até a aula. Você pode parar agora. Fala, não vou mais assistir a aula, já não está enchendo minha cabeça. Ou se for até o fim, tudo bem, é só mais uma aula, só para encher tua cabeça. Ou você quer a pílula vermelha. Vamos junto, Júnior. Vamos até o fundo. Vou deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Vou parar de ficar sendo tão vitimista. Aí você vai irá perceber que é apenas o começo do que Deus quer fazer na sua vida. E aí, o que é que você quer? Pílula azul ou pílula vermelha? Pense, ore, assuma a responsabilidade. Bem, vou conseguir seguir a aula aqui normal, acreditando que você escolheu a vermelha. Terceira atitude, para que possamos segurar o outro lado da corda. O Espírito Santo já garante que ele vai fazer a parte dele. Terceiro lugar, pergunte-se: eu quero realmente ser curado? Ah, Júnior, claro que eu quero. Mas sabia que tem gente que não quer ser curado? Tem gente que não quer. Olha o que aconteceu naquele tanque de Betesda, João 5, 6 e 7. Quando Jesus o viu aquele homem deitado ali na beira do tanque, e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Que pergunta óbvia, Senhor Jesus. Como é que eu pergunto para um cara que está há tantos anos
deitado, paraplégico, se ele quer ser curado? Não é óbvia a pergunta. Já você vai entender. Tem gente que fala que quer, olha, eu estou sofrendo, eu quero sair desse sofrimento, eu quero ser curado, mas na verdade, quando a gente começa a apresentar o processo de cura, essa pessoa se auto-sabota. Por isso que Jesus pergunta: você quer ser curado mesmo? Imagina Jesus perguntando para você agora, agora, agora. Olha para o teu trauma, olha para isso que está te segurando até hoje. Olha Jesus te perguntando: você gostaria de ser curado? Realmente? O homem respondeu. Olha a resposta de político. Não todos os políticos, tá? Eu não consigo, Senhor. Jesus pergunta, ele quer ser curado. E ele fala que não consegue, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Para aí. Você quer ser curado? A resposta que Jesus esperava, sim, eu quero. A pergunta de Jesus é bem objetiva. Aí ele dá uma circundada. Eu não consigo. Vê se não é isso que acontece às vezes com a gente. Jesus está falando, vamos trabalhar esse problema? Senhor, eu não consigo, é pesado demais. Senhor, eu já tentei. É um trauma muito profundo, é muito forte, é uma. Jesus não está te perguntando disso, ele já sabe. A pergunta é: você quer? Ele já sabe que você não consegue. Ele sabe que com forças próprias você não tem conseguido. Resposta dele: eu não consigo, senhor, pois não tenho quem me coloque. Calma aí, não tenho quem. Ninguém consegue me ajudar. Veja que às vezes Jesus pergunta: você quer ser curado? E a nossa resposta é: mas as pessoas, olha, a gente começa, não tem ninguém que me ajude do jeito que eu preciso, ninguém fala o que eu preciso. Às vezes as pessoas me falam até coisas que me machucam e ferem mais. A gente vai para as pessoas. Coloque no tanque quando a água se agita. E a gente quer o meio. Ah, mas o meio não está correto. A circunstância, o governo, a igreja, a minha família. A gente começa a culpar tudo para mostrar por que que a gente não é curado. Aí ele coloca assim: alguém sempre chega antes de mim. Ou seja, e o pior é que tem outras pessoas melhor do que eu. A gente começa a se comparar. Tem gente que consegue, menos eu. Eu não consigo. Olha o quanto que esse homem se auto-sabotou numa pergunta. Perguntinha fácil de responder. Você gostaria de ser curado? Agora, olhando nos seus olhos, você gostaria de ser curado? Ou não? Você vai falar para Jesus agora também: eu não consigo. Eu não consigo ser curado. Eu não tenho quem me ajude. As pessoas não falam o que eu quero, as pessoas continuam me irritando, continuam. E sabe, o ambiente em volta não contribui. E as pessoas estão tudo vencendo, só eu não consigo, todo mundo consegue. Quem está te perguntando isso aqui? Desculpe ser tão direto na minha pergunta, aliás, na minha colocação. A pergunta é só uma coisa: você quer? Você quer realmente? Ou você tem ganhos secundários com o seu problema? É, é que ficar deitado aqui, as pessoas têm dó de mim. Parece que eu ganho a atenção das pessoas. Eu ganho de vez em quando um presentinho aqui, uma esmolinha colar. De vez em quando alguém me carrega no colo, olha para mim com carinha de cachorrinho molhado. Às vezes nós achamos que temos ganhos secundários com os nossos problemas. A gente tem medo, às vezes, de se libertar dos nossos problemas porque os outros vão parar de nos olhar, vão parar de ser o coitadinho da família, o coitadinho da igreja, o coitadinho da vida. Chega. Ou não, você quer continuar aí deitado? Eu quero realmente ser curado? Eu tenho coragem de ser curado? Mas já ninguém vai mais olhar para mim como coitado, nunca mais. Chega. Você não quer, não? Mas já ninguém vai me trazer presentinho. Não, não vai mais, não vai mais. Porque você vai parar de ser apenas um abençoado pelas pessoas para ser um abençoador. Você vai ter condições de ajudar. Então você agora vai ter movimentos de doar, mais do que movimentos de receber. Tem gente que tem medo disso. Você tem? Responda para Jesus, não é para mim.
Você gostaria de ser curado? Ou você vai ficar aí ganhando essas migalhas enquanto você está deitado, está prostrado por tanto tempo? Você quer cura ou apenas um ouvinte piedoso? Porque tem gente que só quer alguém para ficar ouvindo, falar, ai, sabe, aí deixa eu contar. Não, deixa eu te contar, mas. Aí quando o ouvinte fala assim, por que que você não toma uma atitude? Não, não, eu não quero. Você me coloque para tomar atitudes. Só me tenha como coitado, como coitada. É isso que você quer? Só um ouvinte piedoso? Ganhos secundários? Compaixão, atenção? Você quer só a dó das pessoas para você? Eu não consigo. Eu não tenho quem. Alguém sempre chega antes. Sabe o que Jesus tem para falar para você? Levante-se, pegue sua maca, vai andar. Anda. E ele ainda fala: pega a maca, leva para casa. Significa que você vai aprender com a situação, aprender com o tempo que você passou prostrado. Ele não falou assim: elimina, faz de conta que não existiu maca, carrega a maca, leva embora. Chega. E não deixa nem essa maca aqui para você não querer voltar para ela. Tá na hora de tomar atitude. Tá na hora de tomar atitude. Chegou o momento, é agora. Em nome de Jesus, toma atitude na tua vida. Falando em atitude, quarta atitude, para demonstrar que nós vamos segurar na outra ponta. Perdoar os envolvidos no problema. Ah, agora é mais difícil. Agora vai entrar naquilo que eu falei antes. Mas Júnior, ele foi culpado, ela foi culpada. Eu não estou falando disso, eu não estou falando disso. Para de mecanismo de defesa. Perdoar é pagar a dívida por eles. Eles são culpados, mas não tem como eles pagarem a dívida. Já foi, já aconteceu, já fez. Você tem medo do quê quando fala em perdoar? De não ter mais a quem culpar? Porque até agora você tinha quem culpar, né? Sabe porque eu não venci? Sabe porque eu ainda tô assim? Sabe porque fulano, fulana, olha, eu fui traumatizado, eu fui abusado espiritualmente, fui abusado financeiramente, fui abusado fisicamente, fui abusado. Quer dizer, se você perdoar, eu não estou falando desculpar, a culpa foi da pessoa. Se tiver que pagar uma coisa, que pague para, seja lá para o que for, para justiça ou para. Mas o que eu estou falando assim é perdoar, é parar de ficar infringindo ira, vingança sobre aquela pessoa. Eu vou contra, eu vou mostrar, ou então ficar aqui só, ai, coitado de mim, não consigo mais ter um relacionamento, não consigo mais ganhar dinheiro, não consigo mais ser um ministro, uma ministra na casa de Deus. É que perdoar, a gente libera a pessoa, a gente para de ficar falando mal da pessoa. Porque a pessoa não tem mais aquele significado negativo. É como tomar veneno, quando você não perdoa, aí você fica esperando alguma coisa acontecer lá para a pessoa, é como tomar veneno e esperar que faça mal ao outro. Você está envenenado. Você que está morrendo. Você liberta o outro no perdão. Mas a maior libertação é sua. Porque tem gente que fala, mas aí eu vou libertar o outro, porque ele tem que ter um carrasco, e eu que sou o carrasco. Para. A pessoa mais livre na hora do perdão é quem liberou o perdão. Não é quem está recebendo o perdão. Ela também vai ser livre. Chega. Não acredito, fui perdoado. Mas o maior presenteado é quem perdoa. Perdoar versus desculpar. Perdão ou desculpa? Estou falando de perdão, não de desculpa. A culpa é dela, a culpa é dele. Que eles sofram as consequências por terem feito o que fizeram, por ter falado o que falaram, dá lugar à ira. Não é para nós nos irar, não é para a gente lá se vingar, dá lugar a ele, mas está perdoado. E não significa que você tem que voltar, então eu tenho que voltar, porque eu aprendi que você aprendeu tudo errado. Se você aprendeu, tem que voltar, dar outra face é voltar, deixar a pessoa bater um monte. Dar a outra face ali no grego dá um sentido de virar as costas, sabia? É dar o outro lado, ou seja, siga em frente, não fica parado lá diante da pessoa. Júnior, eu vou seguir em frente. Tudo bem, camarada, segue em frente. Não precisa morar na tua casa de novo, não precisa ter aquelas intimidades, aquela amizade de novo. Não precisa, mas também para de ficar detonando a outra pessoa, atrasando a vida dela. Tem gente que está atrasando a vida do outro para que aprenda a não fazer mais, mas é a tua vida que está atrasada. Estou pedindo só para você, perdoe. A cura é tua. Lá em Gênesis 45, do 4 ao 8, diz assim. Lembra do caso lá de José e os irmãos dele? Os irmãos dele jogaram ele num buraco,
quiseram matar ele. Depois o Rubem foi lá e falou: não, não, não vai matar o nosso irmão, não. Venderam ele para os ismaelitas. Anos depois ele se tornou governador do Egito, ele se reencontra com os irmãos dele. Tiraram ele da vida dele, ele se tornou um presidiário, um escravo, depois foi governador. Ele podia ali ter falado: agora eu vou à bancarrota, eu vou acabar com esses caras. Olha a dificuldade que ele passa. Ele encontra os irmãos, tem poder para mandar matar aqueles caras. Olha o que ele fala para os irmãos dele. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Ele se revela. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Aqui, para! Isso é perdão. A culpa é de vocês. Vocês têm culpa no cartório. Vocês me venderam como escravo. Ele não está desculpando os irmãos dele. A culpa é de vocês. Por eu ter passado décadas longe do meu pai. A culpa é de vocês por eu ter que vir para uma terra estrangeira. A culpa é de vocês. Agora, olha ele libertando eles, ó. E ele que é o maior liberto da situação. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Ou seja, para de ficar brigando de quem foi a culpa. Chega, acabou. A culpa é de todos vocês. Eu sou José, irmão, que vocês. A culpa é de todo mundo. Vocês. Para de ver quem é o culpado aí. Todo mundo é culpado. Até você, Rubem, que falou, vamos vender para os ismaelitas. Você só amenizou a desgraça. Mas a desgraça aconteceu. Vocês todos são culpados. Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para. A culpa é de todos vocês. Agora ele entendendo o propósito. Olha ele fala assim, mas Deus transforma desertos em jardins floridos. Deus tem propósito. Quando a gente entra no propósito dele, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Olha ele fala assim, Deus usou esta situação para abençoar a mim. E agora, se vocês quiserem, eu não vou agir com vingança. Não. Vocês estão livres. Não quero vocês na minha casa, não. Não vem morar na minha casa, não. Mas vocês estão livres. Agora eu posso abençoar a pessoa que te fez mal. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. Não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Olha ele falando assim: eu vou ser instrumento de bênção na vida de vocês. Júnior, eu não consigo. Eu sei que isso aí está em cima, mas eu não consigo. Não tem outro meio. A Bíblia não mostra outro meio. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá. Olha ele falando assim: Deus que me mandou. Não fomos nós, você falou que fomos nós. Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque ele tinha um plano. Não na situação ruim. Deus não cria situação ruim, mas ele não perde viagem. Foi Deus que me mandou para cá e não você. Foi Deus que me salvou daquela situação. Para vocês eu teria sido escravo, mas Deus pegou toda a situação e me honrou. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó e administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Olha ele falando assim: Deus usou o que vocês tinham de malefício para o meu benefício. Não foi vocês também, não. Ele não falou assim, graças a vocês. Não, vocês foram Satanás na minha vida. Vocês foram meus inimigos. Mas Deus transformou isso tudo em bênção. Como eu estou inteiramente entregue nas mãos de Deus, vocês estão livres. Eu ainda vou abençoar vocês, cara. Não vem morar na minha casa. Não adianta achar, e pode ver que não aconteceu isso, que agora a gente vai se encontrar todo final de semana, vai fazer churrasco. Não, vocês vão ter a casinha de vocês vão vir também para o Egito, vão ter, fica lá, quero ver meu pai, ô pai, tudo bem? Vai para lá, mora aqui, que eles moraram lá na terra de Gósen, mas o José continuou lá no palácio. E aí, o que que você quer fazer? Quer continuar nesse seu marasmo de ficar torcendo o acusado, aquele que fez o erro, aquela que fez o erro, falou realmente? Você quer continuar lá só malhando Judas? E aí vem em quinto lugar, perdoar a si mesmo. Ai, meu Deus. Além de perdoar os outros, ainda tem que me perdoar? Tem.
Se Deus já perdoou, quem somos nós para não viver o perdão, hein? Dos outros e de nós mesmos. Porque às vezes a gente se culpa. A gente se culpa porque outros falaram, outros fizeram, porque eu fui tão idiota, porque eu aceitei, porque eu isso, porque eu aquilo. Ou às vezes você fez, você foi o irmão de José. Você foi quem jogou um José no buraco, às vezes. Às vezes aconteceu isso. E você tem que se perdoar, se você se arrepender de verdade. Aqueles meninos parecem se arrepender depois. Eles perceberam a vitória de José e perceberam que eles também poderiam ter vitória. E aí entra o perdoar-se também. Porque se Deus perdoou a você, quem é você para negar esse perdão? Tem gente que discute bênção com Deus. Deus está abençoando e a pessoa está discutindo. A escritora e sobrevivente do Holocausto, Corrie ten Boom, costumava dizer que Deus pega todos os nossos erros e pecados e os joga no fundo do oceano mais profundo. Depois de fazer isso, ele coloca uma placa na praia com o aviso: proibido pescar. E você fica pescando ainda nesse mar? Ah, mas olha a minha culpa. Ah, mas também a minha culpa. É por isso que você não desculpa os outros. Aliás, não perdoa os outros, porque você encontra a culpa em si mesmo também, fica tentando se culpar. Aí tem dificuldade de perdoar os outros. Que aí você fica pescando no mar deles também. Você pesca no seu. Você entendeu que o perdão, ele é bom para todos? Ou você vive isso, ou vai ser um eterno presidiário. Sexto lugar, pedir para Deus nos sondar e nos mostrar qual é o nosso real problema. Porque o nosso problema não é aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, se está com um peso maior do que o normal, é porque pegou em alguma ferida mais profunda. Senhor, por que que eu não estou conseguindo vencer isso realmente? Por que que isso não sai do meu coração, da minha mente? O que está acontecendo comigo? Vamos pedir para Deus nos sondar, fazer uma sondagem na nossa terra, a sonda vem para a terra, né? Se aprofundar no nosso território para mostrar qual é o nosso real problema. Está lá no Salmos 139, do 1 ao 6, na Bíblia, há a mensagem que diz assim: Ó Eterno, investiga a minha vida. Peça para Deus investigar a sua vida. Faz um apanhado de todos os fatos, ou seja, entra nos quartos mais escuros. Eu sou como um livro aberto para ti. Para de esconder de Deus o que você realmente sentiu naquele período. Até sentiu sobre ele. Senhor, fiquei muito chateado com o Senhor. Aquela situação não consigo aceitar até hoje, Senhor. Nem sempre para conviver com as pessoas que nós amamos, nós temos afinidade. Mas se temos um propósito, uma missão com essa pessoa, mesmo esses momentos de não afinidade, vai fazer com que nós apenas olhemos para o propósito, para a missão. Às vezes a gente não tem muita afinidade com algumas coisas que aconteceram na nossa vida, até com Deus. Senhor, eu não estou com muita afinidade com o Senhor, com aquilo que aconteceu, não. Foi o que o Senhor permitiu. Ah, para aprender, tudo bem, mas tinha que ser daquele jeito. Tem hora que você vai falar, Senhor, podia ser de outra, mas como a gente não entende tudo, a gente não é onisciente, é Ele quem é. Senhor, apesar da falta de afinidade em entender o porquê o processo tinha que ser assim, eu sou como um livro aberto para ti. Eu vou mostrar tudo que eu senti, tudo que eu estou sentindo, seja dessas pessoas, seja de mim mesmo, seja do Senhor. Mesmo de longe, sabes o que eu estou pensando. Ou seja, por que você não falar também para ele? Ele já sabe. É você quem não está revelando para si mesmo o que você está sentindo realmente. Você está tentando se esconder logo de quem? Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Deus sempre esteve olhando tudo, sempre esteve entendendo tudo. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim, lá no passado, naquele momento, e lá está. Lá estás. Uau, o Senhor estava lá. Depois para cima, e lá estás também. Ou seja, o Senhor poderia ter ajudado, porque o Senhor é o Altíssimo. Tua presença é constante em torno de mim, ou seja, não tem como escapar do Senhor. Isso é maravilhoso. Embora eu não consiga compreender totalmente, não há afinidade de entender por que que o Senhor não fez nada. O Senhor permitiu chegar a esse ponto. Mas é tão maravilhoso saber disso. Então, existe propósito. Existe propósito. Ou você crê no que está na palavra de Deus.
ou você vai continuar escravo do teu trauma. O Espírito Santo já está garantindo, eu vou ajudar, eu vou segurar a ponta da corda. A outra ponta do peso é minha, mas você tem que segurar tudo. Como ele pode agir após essa sondagem? Por vezes, utilizando um conselheiro ou psicólogo para nos ajudar a elaborar o problema. É conversando sobre o problema, é falando sobre o problema, é enxergando o problema de outros ângulos, por outras formas de vê-lo, por outros prismas. Outras vezes, faz isso por meio da Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Você está ouvindo boas pregações, pregações bíblicas, eu estou falando. Ensino bíblico, está indo em boas escolas bíblicas. Às vezes Deus vai elaborar na sua vida, após essa sondagem, o que você vai ter que trabalhar do que aconteceu, através disso. Psicólogo, conselheiro, leitura da Bíblia, pregação, ensino, e ainda através de algum incidente que nos traz um insight. Isso é, um incidente agora, do presente, que vai falar: Uau, insight! Agora eu entendi por quê. Olha como agora eu estou mais esperto, mais esperta. Uau! Aí você faz um link daquilo que está acontecendo hoje com o que aconteceu no passado. Segura a sua ponta da corda. Deus quer trabalhar em você. Sabe por quê? O Espírito Santo sabe o lugar certo de mexer. Só ele sabe. Romanos 8:26. E o Espírito nos ajuda, segura na outra ponta da corda, em nossa fraqueza. Tá fraquejando? Pai, eu estou segurando com você, você não está sozinho. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Não tem como falar aqui como ele vai trabalhar. É só ele quem sabe entrar lá no Santo dos Santos. Ele consegue trabalhar o pátio externo da nossa vida, o pátio interno e o Santo dos Santos. Nós somos templo do Espírito Santo. É deixar ele trabalhar. Tiago 4:2 e 3. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Mas, Senhor, eu estou pedindo. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Quebra a perna, mata, faz motivo errado. Por que que você está pedindo tudo isso? Deixa o Espírito Santo interceder. Deixa o Espírito Santo orar. Tente entender o que o Espírito Santo quer que você ore. E ele está orando, está pedindo aqui para você orar por libertação sua e da outra pessoa também. Pense nisso. Deus quer que você vença os seus maiores traumas. Até a próxima aula, em nome de Jesus.